Olá, graça e paz. Nesse momento, nossas programações estão concentradas nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar por lá. Em alguns instantes, nós ouviremos a palavra. Nós não estamos na igreja, então você precisa se preparar. Reúna sua família, pegue sua Bíblia e Deus falará ao seu coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos por meio deste vídeo chegando até você por causa da restrição da qual nós estamos passando por causa dessa pandemia. Mas nem por isso nós vamos deixar de estarmos juntos, não é mesmo? Para iniciar a nossa meditação desta noite, eu queria fazer uma oração com você. Acredito que você agora já esteja preparado, né? Aí na sua sala, confortável. Pega a sua Bíblia, um caderno de anotação, uma caneta. Vamos estudar a palavra juntos, vamos aprender juntos, recriando a nossa alma. Nestes momentos de adversidade, é muito importante que nós intensificamos cada vez mais a nossa comunhão com Deus e a nossa aproximação com o Senhor. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos juntos de uma maneira e podermos, Senhor, falarmos da Tua palavra, meditarmos na Tua Escritura. Tudo que nós te pedimos é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha elucidar, ó Deus, e abrir as portas da Tua palavra para nós. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoar, ó Deus, essa casa, essa família, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha falar nas necessidades de cada um de nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa noite um tema muito propício para os dias em que nós estamos vivendo. Você sabe que o medo é escravizador, né? Nós temos várias doenças variantes do medo, nós temos a ansiedade, nós temos o síndrome do pânico, nós temos alguns tipos de depressão oriundas do medo. O medo é algo que é escravizador e tem escravizado muitas pessoas durante toda a trajetória da vida de uma pessoa. Ela passa por muitas circunstâncias e situações indesejadas, estas quais e muitas delas acometem então o medo. O que é o medo? O medo é um sentimento? Você poderia perguntar. Não, o medo não é um sentimento. O medo aguça os sentimentos, né? O medo é algo predominante. O que é o medo? O medo é nós falamos sentimentos, mas não é. O medo é um acúmulo. O acúmulo do quê? Então vamos lá. O medo é um acúmulo de informações que a pessoa teve. Então ela teve essas informações e essas informações ela colocou crédito nessas informações. Então essas informações ficaram dentro da alma, criando então uma dinâmica corrente daquilo. O medo é formado por informações, o medo é formado por experiências negativas, da qual a pessoa, de alguma maneira, ela passou por uma situação indesejada, tendo uma experiência ruim, uma experiência não boa para a alma, e então, consequentemente, chega-se então à conclusão. Por que o medo é muito forte? Porque ele é conclusivo. Ele chega até o cerne da consciência. Todos os sentimentos que são muito fortes, né, que são sentimentos anímicos, que eles dominam a mente, as emoções e a vontade, eles são tidos como chegaram até a consciência, dominaram toda aquela região ali da alma. Então, por isso que o medo é algo que nós tratamos como espiritual. O medo crônico se torna algo espiritual, onde tule, onde impede as pessoas, né? Existem muitas pessoas escravizadas pelo medo. Isso não é bom, não é mesmo? E aí vamos começar a nossa meditação. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7.
Queria que você abrisse aí na sua casa, né? Neste momento, assim, vamos ter temor, né? Vamos dar atenção devida. Vamos lá. Bom, o que é a situação? A situação é o seguinte: Paulo, você conhece, né, a característica de Paulo, uma pessoa muito forte, né? Muito decisiva, muito determinada. E ele tinha um aluno, um discípulo que tinha como filho Timóteo, mas Timóteo não usufruía de toda essa liberdade emocional que Paulo tinha. Timóteo não, Timóteo ele já era mais tímido, mais ponderado, mais introspecto. E Timóteo estava tendo alguns problemas no seu ministério. E então Paulo diz assim para ele, versículo de número 7 de 2 Timóteo, capítulo 1. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: Timóteo, você precisa entender que o que Deus nos deu, espiritualmente falando, o que o Senhor comprou para nós na cruz, não foi um posicionamento de medo, não foi um posicionamento de temor. Então ele caracteriza 3 virtudes importantíssimas na vida cristã. Ele coloca em primeiro lugar, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Depois ele coloca um espírito de amor. Depois ele diz assim, um espírito de moderação. Então ele coloca essas três qualidades, essas 3 virtudes espirituais para que nós possamos meditar. Então vamos analisar o seguinte: se Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de ansiedade, de insegurança, mas ao contrário disso, Ele nos deu de fortaleza, de amor, de moderação, então o que nós precisamos entender? Que essas 3 virtudes são aquelas que nos dão condições de vencer o espírito de medo, de vencer a força e o domínio do medo. Então é isso que nós vamos analisar e nós vamos compreender. Como vencer o espírito do medo? Como combater o medo? Por meio dessas 3 virtudes: fortaleza, amor e moderação. Como nós podemos trocar essa constituição emocional que trazemos dentro de nós e até espiritual por ousadia, intrepidez e força? Então vamos analisar o seguinte: Paulo coloca em primeiro lugar fortaleza, em segundo lugar amor, terceiro lugar moderação. Então nós vamos falar o seguinte, vamos falar de fortaleza. Quando nós falamos em fortaleza, a primeira coisa que nós pensamos é em força. Mas vamos analisar o que o apóstolo Paulo queria dizer. Ele fala sobre isso também em Coríntios. As cidades anteriormente, as pessoas começaram a entender que estando juntas seriam mais fortes. E elas começaram a criar as cidades. De repente elas descobrem que precisavam construir muros. Então a cidade que construísse maior muro, maiores muros, mais largos e mais difíceis, né? Lembra? Às vezes você assiste algum filme, as muralhas da China, lembra? Como que foi difícil para poder vencer, para poder chegar até lá? Por quê? As cidades que tivessem os maiores muros e mais fundamentados eram chamadas de a fortaleza. Então, o que é a fortaleza? A fortaleza eram os muros que se colocavam ao redor das cidades, e alguns tinham distância enorme, né, de largura, e eles cercavam as cidades. Por quê? Para se tornar impossível, né, as pessoas poderem chegar até a cidade. Então, o que é a fortaleza? Vamos lá. Fortaleza é blindagem adequada. É você estar cercado de tal maneira onde as coisas não conseguem penetrar. Então nós precisamos entender e compreendermos o quê? O que nós precisamos compreender? Que a primeira virtude que o apóstolo Paulo fala, que nós temos condições de vencer o medo, é a fortaleza. Ou seja, estarmos cercados, totalmente blindados. Para quê? Para que as circunstâncias não possam penetrar em nós. Então vamos analisar uma blindagem. É lógico que em uma meditação de 30, 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas, nós não vamos conseguir abordar todo o assunto. E nem seria salutar também dizer todas as coisas de uma vez só, porque a sua alma iria aderir apenas àquilo que
iria conseguir. Mas vamos falar sobre blindagem espiritual, que é a primeira condição para você vencer o medo, a primeira condição para que você possa expulsar o medo da sua alma e então ter uma segurança, uma confiança adequada para você resistir à vida. Eu gostaria que você fosse comigo em 2 Reis capítulo 6. Vamos lá em 2 Reis capítulo 6. Então vamos lá, vamos prestar atenção numa situação muito difícil que o povo de Israel estava vivendo. Então o rei da Síria fazia guerra contra Israel. O rei da Síria fazia todas as situações de a arquitetura belicosa, né? Toda aquela situação de milícia, de peleja. E a grande questão é o seguinte, Eliseu recebia da parte de Deus a direção de todas as estratégias belicosas do rei da Síria. E então, as estratégias, né, bem estipuladas do rei da Síria não dava nenhuma certo, nenhuma funcionava. Então o rei da Síria falou, mas peraí, o que está acontecendo, né? Tem traidor no nosso meio. Alguém disse para ele, não, nós não temos traidores. É que Eliseu, lá no seu quarto, descobre todas as estratégias que o rei sequer imagina que ele vai saber. E então tudo se torna em nada. Então eles disseram o seguinte, vá e busque Eliseu. E em 2 Reis capítulo 6, eu gostaria que você lesse comigo, versículo de número 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Então estava um cerco, o servo de Eliseu acorda de manhã e ele observa que o rei da Síria com seus cavalos, as suas tropas, né, parte de seu exército, manda ir buscar Eliseu. Eliseu é um homem tão tranquilo, né, tão sossegado, né, se fosse Elias que dizia, cai fogo do céu e consome. Eliseu era bem mais tranquilo e manda buscar. Quando o servo de Eliseu olha e vê, ele fica totalmente assustado. Por quê? Porque eles estavam cercados, a cidade de Dotã estava totalmente cercada por inimigos. Só que mal sabia o servo de Eliseu que havia um outro cerco, uma outra blindagem. E aí que nós começamos a nossa meditação da fortaleza. A primeira maneira que você consegue blindar seu coração é por meio da sua comunhão com Deus. Quanto mais, isso eu tenho dito 1, 2, 10 e vou continuar dizendo enquanto eu respirar. A primeira maneira que você consegue blindar seu coração com respeito a coisas circunstanciais é a sua comunhão com Deus. Quanto mais você for extenso verticalmente e pequeno horizontalmente, mais blindado você vai ser. Quanto mais horizontal você for e menos vertical você for, mais acessível você vai estar às circunstâncias da vida. Então a sua comunhão com Deus, ela é indispensável para que você possa ter essa blindagem emocional, essa couraça, sabe? Como o apóstolo Paulo relata, ele fala uma couraça da justiça, onde você consegue estar com o coração guardado e o falar das pessoas não te incomodam, e a opinião das pessoas não te afetam, e o olhar das pessoas não te monopoliza. Por quê? Porque você está blindado, você está guardado. A sua comunhão com Deus verticalmente, ela vai blindar seu coração com respeito às circunstâncias. Então, olha só, analise as circunstâncias. Versículo de número 16. Então o servo diz, que faremos? Nós estamos perdidos. E ele disse, não temas. As pessoas blindadas, elas têm umas características muito interessantes, que elas têm uma oferta para entregar, elas oferecem para as pessoas. O que Eliseu fez ao servo? Ele ofereceu a ele segurança. Pessoas blindadas oferecem seguranças. Por quê? Porque elas mesmas estando seguras, elas mesmas desfrutando de confiança e de segurança, elas irão ministrar às pessoas que estão ao seu lado essa mesma confiança e esta mesma segurança.
Então, a blindagem, o que ela habilita você? O que a blindagem faz? A blindagem faz com que você faça com que as pessoas que estão ao seu redor desfrutem da mesma segurança de você. Então, Eliseu oferece, ele faz uma oferta, não temas. Ele não tinha medo, né? Por quê? Por causa da blindagem espiritual, por causa da fortaleza que ele desfrutava. Ao redor dele havia uma fortaleza, né? Uma fortaleza espiritual. Então, quando você é blindado, você oferece segurança. As pessoas que estão perto de você conseguem descansar. As pessoas que desfrutam da sua companhia conseguem descansar. Então, nós fomos chamados por Deus para não temer. Nós somos chamados por Deus para termos dentro de nós uma fortaleza que abrigue não apenas a nossa alma, mas a alma de pessoas cansadas, desmotivadas, inseguras, açoitadas pela vida. Nós fomos chamados por Deus e levantados como ministros, como mensageiros, principalmente no tempo da adversidade. As pessoas olham para você e elas querem observar a fortaleza que há em você e elas vão abrigar nessa mesma sombra, neste mesmo abrigo de fortaleza. Outra característica dessa fortaleza, que é a blindagem espiritual, que ocorre em uma situação aprovada emocionalmente, ele diz assim: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, quer dizer, nós precisamos entender que a segunda característica da blindagem é o conhecimento. O conhecimento do que? Natural não, o conhecimento do sobrenatural. Então, quando você conhece o sobrenatural, quando você conhece o poder de Deus, quando você conhece o que Deus pode fazer, quando você conhece o Deus que você serve, o que vai acontecer com você? Você vai ter conhecimento. Este conhecimento vai te dar estabilidade. A ausência de conhecimento causa o quê? Insegurança. Quando a pessoa não conhece algo, por exemplo, você vai fazer um exame médico, você não conhece, você fica morrendo de medo, mas se você já conhece e já fez, você sabe que é tranquilo. Então, o conhecimento, o que ele faz? Ele te dá uma larga experiência, ele te motiva. Então, o que Eliseu tinha? Eliseu tinha dentro dessa fortaleza espiritual, Eliseu tinha essa oferta onde ele podia oferecer, Eliseu tinha conhecimento. Por quê? Porque ele tinha o quê? Versículo de número 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Então, o que eu quero falar sobre a terceira situação? Oração. A oração é importantíssima para você ser blindado. Quando você tem comunhão com Deus, Deus fala com você. E quando Deus fala com você, não há voz, não há ótica humana que consiga tirar de você o trovejar da voz de Deus. Então ele orou a Deus. E o que ele pediu ao Senhor? Ele pediu ao Senhor que abrisse os olhos do servo. Por quê? Porque ele precisava que o servo estivesse na mesma dispensação, na mesma visão e na mesma ótica. E Deus abre os olhos do servo. E o que o servo vê? Versículo de número 17. E eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o que é que realmente havia ali? O moço, o servo de Eliseu, via o cerco sírio. E o que Eliseu via? O cerco espiritual. Carros e cavalos de fogo. Quando você tem fortaleza, você não vê o medo, você não vê as circunstâncias, você vê os anjos, você vê a palavra, você vê o movimento de Deus dentro de você, você vê a ação do Espírito Santo dentro do seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não faça isso. Não permita que o medo, porque o medo você sabe que ele é crescente. Ele é insaciável. Quanto mais ele tiver da sua alma, mais ele vai querer. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. E o que é necessário para que você consiga essa fortaleza, essa blindagem espiritual? Olhe para Eliseu, analise e observe essa comunhão estreitada com Deus vertical. Essa oração, essa oferta onde você consegue oferecer para as pessoas aquilo que elas estão ansiosas, aquilo que elas estão precisando. E enxergar por meio do conhecimento, a visão espiritual, não por meio de que alguém disse.
É muito fácil. Alguém disse, não. Para que você perca o medo e substitua ele pela blindagem espiritual, você precisa conhecer, não de ouvir falar, mas de falar com ele, de ouvi-lo falar com você. Amém? Segunda virtude que o apóstolo Paulo diz que é imprescindível para que nós vençamos o medo, ele diz, um espírito de fortaleza e de amor. Quando nós falamos de coragem e amor, e de amor vencendo o medo, nós poderíamos falar de muitas pessoas, nós poderíamos falar de Davi, mas de muitas pessoas. Mas vamos falar daquele que o céu atestou como amado. Eu gostaria que você fosse comigo em Daniel. Daniel capítulo 6. Você conhece um pouco da história de Daniel, né? Vamos retroceder só um pouquinho. Daniel capítulo 1. Chegando na Babilônia, escravo, versículo 10. O que você vê? Vê aí na sua Bíblia, ó. No versículo de número 8, não o 10. O 10 é a permissão. O 8. E ele propõe no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Aí você diz assim, meu Deus, um jovem, um moço com tal coragem, contrariar as iguarias que lhe foi ordenada? Não queria contaminar-se? O porquê essa proposta interna dele foi muito maior que a ordem do rei para que ele comesse. Por quê? Por que muitas vezes você encontra cristãos, você encontra pessoas que confiam em Deus, que creem em Deus, que elas são, o que tem dentro delas é muito mais forte que a adversidade, é muito mais forte que a doença, é muito mais forte que o diagnóstico do médico, é muito mais forte que o abandono, é muito mais forte que a rejeição. Por quê? Por causa do amor. Não há nada mais forte que o amor. E o amor não é sentimento. Não, o amor é uma virtude vinda da parte de Deus. O amor não tem nada a ver com quesitos emocionais. Então você percebe aqui um moço que amava Deus. Ele amava Deus de tal maneira que ele não podia supor que nele houvesse algo que desabonasse Deus. E a história dele continua. O Senhor foi oferecendo para ele sabedoria, foi oferecendo para ele conhecimento, até que, aí no versículo de número 6, o que nós temos? Nós temos um edito do rei. O rei manda. Todas as pessoas que prostrarem o joelho, que fizerem alguma petição a um Deus que não for a mim, seja lançado na cova dos leões. O que Daniel fez? Como costumava, abriu as suas janelas, 3 vezes ao dia, prostrou ao lado de Jerusalém e fez as suas orações, louvando e agradecendo a Deus. Por quê? Você acha que o que levou Daniel a ser assim foi um convencimento próprio? Foi uma determinação própria, sabendo daquilo que o esperava? O que levou Daniel a fazer isso foi o amor. O amor é a virtude mais poderosa. A palavra do Senhor diz que existe uma categoria de anjos, os serafins, que eles ardem de amor por Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O amor é aquele que te encoraja, o amor é aquele que te dá forças. O apóstolo João diz assim, no amor não há temor, porque aquele que teme não é perfeito no amor. Quando você tem amor, você não teme. O amor é mais forte que qualquer medo. O amor é mais forte que qualquer situação de preservação. Ele é mais forte que tudo. Lembra de Jacó? Jacó, quando teve que olhou para Raquel e amou, o que ele fez? Ele serviu 7 anos como fosse poucos dias. Por quê? Por causa do amor. O amor faz com que você faça coisas, situações sem peso, sem jugo, sem condições semelhantes. Então você olha e analisa o seguinte, em Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito do rei estava assinado, entrou em sua casa e no seu quarto havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, o que você percebe? Você percebe uma constância. Esses dias eu falei na meditação matinal, uma constância. Por quê? Porque o amor faz isso, o amor dá segurança. Então, quando o apóstolo Paulo diz que
Nós não temos que ser vencidos pelo temor e pelo medo, mas que a fortaleza, a blindagem espiritual e o amor nos habilita e nos capacita a vencermos toda espécie e forma de medo. É porque o amor, quando ele chega dentro da sua alma, ele domina sobre todas as características. Preservação, aí você tem uma boa imagem, uma autoestima, você tem uma comunhão com Deus, você tem certeza do amor de Deus por você e você tem certeza de que Deus te ama. Aí eu quero que você leia comigo no capítulo de número 9, 10, na verdade. Quando o anjo vem falar com ele, então a Bíblia diz assim no versículo de número 11. E me disse, você percebeu, antes de eu ler esse versículo, você percebeu o amor de Daniel por Deus quando ele queria saber as revelações dos sonhos que ele tinha e visões? A Bíblia diz que tinha dia que ele enfraquecia, que ele não tinha forças físicas. Por quê? Porque as revelações elas eram tão grandes e tão fortes que ele não tinha força física. Ele pedia para Deus, Deus me dá força física. Ele não tinha força física. Porque até a energia, a força física dele era subtraída diante de tão grande situação. Então o amor dele pela verdade, mas ele não desistia, ele orava e pedia, Senhor, me dê a revelação, me dê a revelação, eu preciso saber, Senhor, quais são as revelações daquilo que o Senhor tem me mostrado. Então o Senhor falava com ele. Então o amor por Deus era algo muito intenso na vida de Daniel. Tanto que no capítulo 10, versículo de número 11, o anjo chega para ele e disse assim, Daniel, homem muito amado. Por 2 vezes o anjo disse a ele, Daniel, homem muito amado. Por quê? Porque Daniel amava a Deus e o amor a Deus deu a ele coragem. Amar a Deus traz coragem para você. Amar a Deus traz força. Amar a Deus arranca do seu coração insegurança, ansiedade. Às vezes as pessoas ficam assim dizendo, como eu faço para vencer a ansiedade? Como eu faço para vencer a insegurança? Ame a Deus. Ame um pouco mais. Cresça no amor. Não existe apenas uma porcentagem de amor, não. Lembra na casa de Simão que Jesus Cristo olha para Simão e diz, Simão, esta amou mais, porque muito foi perdoado. Então, você pode amar mais. De que maneira? Vá conhecer a Deus, vá crescer no Senhor. Pare um pouco, saia um pouco dessa televisão, deixe um pouco esse celular de lado, vai buscar o Senhor, vai ler a sua Bíblia, vai falar com Deus, vai buscar um estreitamento de comunhão com o Senhor. O amor de Deus é protetivo, ele alarga as tendas da sua alma, trazendo condições para que você receba mais de Deus. Qual é a terceira virtude que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim, o Senhor não nos deu um espírito de temor, ou seja, não podemos estar debaixo dessa ação. A ação de Deus sobre nós é fortaleza, amor e o quê? Moderação. Aí você diz assim, pastora, mas com essas 3 virtudes eu sou perfeito. Ah, mas não é isso que a Bíblia diz? Que nós precisamos buscar a perfeição? De quem eu falo de moderação? Qual foi a pessoa mais moderada na Bíblia? Qual foi uma das pessoas que, vivendo situações adversas, inveja de irmãos, injustiça, conseguiu um ponderamento, uma moderação e conseguiu alcançar os objetivos de Deus? De quem que eu falo? Isso mesmo, eu falo de José. Eu quero que você vá comigo em Gênesis 39. Vamos lá. Então vamos lá, vamos analisar como é que nós conseguimos ter moderação. Nós, como seres humanos, nós somos movidos, a maioria de nós, grande parte de nós, por sentimentos. Então as pessoas costumam dizer o que sente, viver o que sente e assim por diante. Só que nós não somos nascidos para viver por meio de sentimentos. O que você faz com os seus sentimentos? Você coloca em Deus, não é verdade? Não é isso que Paulo diz, que nós não seríamos mais conhecidos pela carne? Que o espiritual discerne tudo e ele ninguém discerne? Então, vamos analisar José. José foi um moço que foi criado com todo mimo, todo carinho, toda confiança, toda proximidade do seu pai. E de repente ele se vê em uma situação adversa, uma situação assim da qual ele não esperava. Ele recebe sonhos da parte de Deus e um dia ele, obedecendo seu pai, vai até seus irmãos e ele é surpreendido por uma traição.
A Bíblia diz, depois que os irmãos atestaram até mesmo diante de José, sem conhecer quem era José, já no Egito, lembra quando ele chorava em sua angústia? José clamou muito para que os irmãos dele não fizessem mal a ele. José chorou, José lamentou, mas não adiantou. O que os irmãos de José sentiam era muito mais forte que o apelo de José. Eu quero começar aí. Eu quero começar a falar com você que é impossível você ter moderação e vencer o medo se você ainda acredita que as pessoas serão como você. Se você depende disso. Não, eu não sou contra você sonhar que por meio da sua vida você irá produzir pessoas que amam, pessoas amorosas. Não sou contra os seus ideais. Não sou contra. Eu sou contra a sua dependência de projetos alheios. Eu sou contra você criar um filho e achar que ele vai te amar, te obedecer e te querer o resto da vida. Eu sou contra você se casar e achar que você será a pessoa mais bem tratada da sua vida e fazer a sua vida depender disso. Isso eu sou contra. Por quê? Porque você está no mundo. Porque você convive com seres humanos que são capazes de fazer qualquer coisa. Como é que você inicia o processo de moderação? Começando por aí. Analisando e ponderando as suas expectativas com respeito ao ser humano. Ora, quem irá gerar em você alimento e combustível, se não você mesmo, para ti mesmo? O que eu quero que você analise? O que eu quero que você pondere? Eu quero que você saia desse movimento, dessa dinâmica. Enquanto os seus olhos estiverem na vida dos outros e na resposta alheia, não haverá moderação. Sabe o que vai acontecer com a sua vida emocional? Um sobe e desce enorme. Medo? Medo será frequente na sua alma. Insegurança, raiva, ódio, amargura, ressentimento, timidez. Por quê? Porque a absorção, ela será total. Então, a primeira questão para que você seja alguém moderado é você cortar esse vínculo, fechar essa porta de entrada. Só deixa sair. Ame, cuide, zele, ajude, mas não permita que entre, não permita que faça parte da sua essência. É isso que eu quero que você entenda. Ele clamou, seus irmãos, era só um menino de 17 anos. Ele clamou, ele pediu. E assim o coração dos irmãos se endureceram. Então você precisa entender que o primeiro exercício para você ser moderado é o choque. Sabe aquele choque que você teve? Você olhou para aquela pessoa e você disse assim: meu Deus, como que essa pessoa pode ser tão insensível? Meu Deus, como essa pessoa pôde fazer isso comigo? Esse choque não era para você entrar em depressão, nem para você ficar rejeitado o resto da vida, mas para você iniciar um processo de amadurecimento, que o resultado do amadurecimento será o quê? Moderação, equilíbrio, ponderação. Pessoas moderadas, sensatas, equilibradas. E a Bíblia diz assim que ele é vendido ao Egito, ele chega na casa de Potifar. Ele começa a trabalhar como servo e a coisa começa a andar e começa a prosperar e Deus começa a abençoar. E foi uma maravilha, não é mesmo? Aí então surge um novo embate, um novo impasse. A mulher de Potifar cobiça José. Aquele homem equilibrado, ponderado, lindo, né? Que ele era um moço muito bonito, um judeu muito bonito. Então a Bíblia diz assim que ela quis José, mas José não podia. Por quê? Pessoas moderadas conhecem os seus próprios limites. Você sabe por que a moderação vence o medo? Porque a hora que a sua alma ela recebe a informação da insegurança, a moderação diz: opa, chegou o perigo. E ela começa a bipar. E a sua alma disciplinada, ela sabe que não pode aderir, ela não cobre, ela não adere em segurança. Aquela informação que chegou é vencida pela blindagem, é vencida pelo amor e é vencida pelo conhecimento de Deus.
Naquele momento, pessoas moderadas são pessoas disciplinadas. Pessoas moderadas são pessoas com limites. Aí você fala assim, pastora, mas é tão difícil, né, perder o medo. Sabe o que eu acho mais difícil? Eu acho mais difícil você não realizar os seus sonhos por causa do medo. Eu acho mais difícil você viver à margem por causa do medo. Eu acho mais difícil você tomar remédios por causa do medo. Eu acho mais difícil você desenvolver doenças por causa do medo. Por que as pessoas elas aceitam processos de mediocridade, de deterioração, ao invés de processos de crescimento? Claro, não é fácil vencer o medo. Você conseguir essas 3 virtudes é uma jornada. Só que você não está sozinho. O Senhor está com você. Só que você precisa investir. Você precisa acreditar. Então, o que você precisa? Primeiro ponto, entender e amadurecer o seu correlacionamento com as pessoas. Segundo lugar, você precisa compreender os seus limites. Até onde você pode ir? Até onde você pode? Bom, ele chega lá e a mulher diz que o quer e ele se nega, não é mesmo? É mandado à prisão. E lá na prisão ele não reclama, ele não murmura, ele não blasfema. Lá na prisão ele continua subindo e elevando-se acima das situações. É sobre isso que eu quero falar com você agora. Você consegue elevar-se acima da situação? Porque você diz assim para mim, na casa de Potifar, estava tudo bem, mas agora lá na prisão, ele consegue ser o melhor. Ele consegue ser a pessoa... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Ele consegue ser a pessoa de confiança do carcereiro. Então, o que nós precisamos entender e compreendermos é o seguinte, que você sobressair numa situação fácil, agradável, é até bom. Agora, e numa situação difícil? Você sobressair numa situação difícil. Você sobressair em uma situação onde tudo está contra você. Ali ele sobressai. Ali ele consegue alcançar o patamar mais elevado. E ali na prisão, que ele consegue de Deus a oportunidade de sair dali, ele sai dali e ele começa a trabalhar com o faraó, não é mesmo? E eu quero chegar num ponto, e eu quero falar com você, se você puder ler aí na sua Bíblia. Você sabe quantas vezes fala-se de José chorando? Fora as vezes que não está escrito. 6 vezes que José chorou. Pastora, mas por quê? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Por que você acha que Deus te deu a capacidade de chorar? Você chorar em velório, chorar em enterro, chorar quando você perdeu uma pessoa? Não. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, o que você precisa entender? Que você precisa transformar os seus problemas em súplica, seus problemas em oração. Nós precisamos entender isso, precisamos compreender isso. As lágrimas foram dadas para que nós possamos usufruir delas. José, mas eu sou homem, eu não choro. É assim que as pessoas pensam? Por isso que os homens estão cada vez mais distantes das mulheres e de Deus, cada vez mais frios, cada vez mais doentes, existem mais viúvas do que viúvos. Por quê? Porque os homens têm morrido mais cedo, eles não choram, não colocam... Você não precisa chorar na frente dos outros, não. Você pode ir lá no seu quarto, dobrar o seu joelho e ir lá clamar, colocar diante de Deus. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com insegurança. Senhor, me reveste de fortaleza, de amor e de moderação. Senhor, me ensine, coloca para fora isso tudo. Coloca diante do Senhor isso tudo, isso vai fazer bem para você. Quando ele olha para os irmãos... A Bíblia diz assim, no 42, se quiser ler comigo, Gênesis 42, 24. Retirou-se deles e chorou. Ele vê seus irmãos, retirou-se deles e chorou. A segunda vez que ele olha o seu irmão, Benjamim é trazido, versículo 30 do capítulo 43. E José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. Procurou onde chorar e chorou ali. Quer ver a terceira vez? Terceira vez é Gênesis 45, versículo de número 2. Quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou sua voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó inteira ouvia, de tanto que ele chorava.
A quarta vez foi quando ele abraça Benjamim e lança-se ao pescoço de Benjamim e começa a chorar. Versículo de número 14. Quinta vez, Gênesis 46, versículo de número 29. Essa quinta vez, quando ele joga-se ao pescoço do seu pai e começa a chorar. E a sexta vez é quando o pai morre e os irmãos, com medo de José, diz: olha, o pai falou para não fazer mal para nós. E ele chora porque ele fica triste. Ele fala assim: esse povo ainda não sabe quem eu sou. Aí ele olha e diz assim: quem sou eu para fazer mal para vocês? Deus sabe tudo e a justiça vem dele. 6 vezes aparece. Quem era José? O segundo homem do Egito. A nação mais poderosa da época. Quem somos nós para não chorarmos? Chora diante de Deus. Coloca a sua súplica diante dele. Transforma o teu sofrimento em lágrimas, em súplica. A palavra do Senhor diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Chora diante do Senhor. Clama diante do Senhor. E José fez uma coisa muito interessante. Quando ele teve os seus 2 filhos, no capítulo 42, a Bíblia diz assim que nasceram 2 filhos. O primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés, porque Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa do meu pai. E o segundo filho, Efraim, ele me fez crescer na terra da minha aflição. Era um homem que reconhecia Deus em tudo. O que é moderação? É você perceber que nada tem a ver com você. Até hoje, Deus falhou com você? Ah, pastora, Deus falhou comigo porque eu pedi uma coisa e Ele não me deu. Eu pedi para Ele salvar, para Ele livrar da morte, Ele não livrou. A vontade de Deus é soberana. Eu falo você. Porventura tem te faltado alguma coisa? No choro não tem te faltado consolo, a não ser se você não tem desejado consolo. Deus está com você, Ele ama você. Olha para José, o exemplo de um ser humano com moderação. Por quê? Porque aprendeu, amadureceu, entendeu a olhar para dentro de si e a buscar Deus para si. Porque pôde compreender, era um homem quebrantado, era um homem que chorava, era um homem de sonhos, ele nunca perdeu a capacidade de sonhar. Às vezes você olha nessa noite e você diz assim: mas eu não consigo sonhar mais porque a minha vida foi muito difícil. Porque, peraí, você quer vida mais difícil do que José? E ele continuou a sonhar, ele manteve os seus sonhos vivos diante do Senhor e depois de 13 anos ele conseguiu realizar os seus sonhos. Aprenda a confiar em Deus. Receba nesta noite o espírito de fortaleza, uma blindagem espiritual, o espírito de amor. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o espírito do quê? De moderação para tudo, para todas as coisas. Não exagere, não fique atrás da mídia. Ore a Deus, fala: Senhor, é isso mesmo. Coloque em oração: Senhor, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. Transforme as suas aflições em oração. Transforme as suas questões em oração. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que José, quando encontra com seus irmãos, ele fala algo muito interessante que sempre marcou a minha vida. Ele olha para os seus irmãos, ele diz assim: vocês não precisam ficar preocupados, porque eu conheço Deus e eu sei que era apenas um plano do Senhor. Sabe como você alcança a moderação? Quando você sabe que Deus sabe o que faz. Você sabe que Deus sabe o que faz? Se você não sabe disso, você vai ficar desesperado. Você vai ficar ansioso. Você vai ficar com medo. Você vai perder o sono. Você vai começar a cantar canções do diabo, onde você vai falar de murmuração e de notícias ruins. Você sabe que Deus sabe o que faz? Que Deus tem tudo planejado? Que o mundo está na palma da mão de Deus? Se você sabe disso, então confie que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que Deus amou, salvou, justificou e glorificou. A Bíblia diz assim em Gênesis 45, versículo de número 7, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Você pode crer e confiar
que o Senhor sabe todas as coisas, de todas as coisas. Nós estamos passando por momentos de interrogações. Quando você não sabe a resposta, você simplesmente se cala. Por que algumas pessoas perguntam que estamos passando por isso? A questão não é por que estamos passando por isso, a questão é como estamos passando por isso. Essa é a pergunta que eu refaço para você. Como estamos passando por isso? Estamos passando como crentes, como cristãos, como pessoas que confiam, como pessoas que dependem de Deus? Que espírito você vai querer agindo na sua vida nestes dias? Espírito de medo? De temor? De insegurança? Ou espírito de fortaleza, de amor e de moderação? De fortaleza, de blindagem espiritual, onde a sua alma é blindada como Eliseu? O espírito de amor, como havia sobre Daniel, e o espírito de moderação que houve em José. Você precisa escolher o que você quer. Não é bom ser fraco. Não é divertido ser fraco. Existem pessoas que se divertem com a fraqueza, que fazem piada com o medo. Não faça isso. Não subestime o medo, não subestime a ansiedade, não subestime a insegurança. Quando eles vêm, eles não vêm para ser um adendo e para ser mais um, eles entram para dominar. Não brinque com isso. Não brinque em ser inseguro. Não faça piadas com a insegurança. Não faça piadas com o medo. Não faça isso. Lute contra o medo. Lute contra a insegurança. Não aceita tal comportamento na sua vida. Amém? Eu sei que não é como nós gostaríamos de estar. Você gostaria de, neste momento, estar lá na casa do Senhor, cantando, adorando, louvando, bendizendo, mas não podemos. Então nós fazemos o melhor que podemos com aquilo que Deus nos deu. É assim que a Escritura nos ensina, sermos fiéis no pouco, entende? Então é o que podemos, é o que vamos fazer. E você na sua casa vai orar, e você na sua casa vai rejeitar toda a ação de medo, toda a ação de insegurança, toda ação que te faz retroceder e alimentar coisas insalubres e nocivas para a sua alma. Eu gostaria de orar com você e, se possível, com a sua família. Vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor. Vamos orar também por famílias que estão passando dificuldades. Nós, como igreja, temos tentado prover a necessidade de algumas pessoas. É claro que não podemos alcançar todas, mas vamos orar por pessoas que não estão precisando apenas do alimento, mas precisando do alimento espiritual. Vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar nós queremos, Senhor, te pedir por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, ó Deus, passando por privações, que o Senhor visite, ó Deus, o nosso país, que o Senhor visite, Senhor, este mundo. Deus, dai-nos graça para passarmos por tais situações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, nós sabemos que a sua mão está estendida sobre nós e por isso a nossa confiança só aumenta em Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus por aqueles que estão me ouvindo agora, por aqueles que ouviram a Tua palavra, ajude-os, ó Deus. Nós como igreja não iremos contemplar o espírito de medo, de temor, mas nós vamos chamar, invocar o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Senhor, repreenda agora todo medo, toda insegurança. Faz com aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, diante de Ti, busque, ó Pai, busque, Senhor, a fortaleza, a blindagem espiritual. Busquem amar-te em primeiro lugar. Busquem, Senhor, cada vez mais e mais estar perto de Ti. O Senhor deixou-nos, ó Deus, a solução para todas as coisas e é na Tua palavra que nós buscamos. Nós te pedimos, visita este lar, esta família e esta casa. Visita esta família, Senhor, que nestes períodos, ó Deus, onde eles vão estar juntos, que eles possam unir-se em oração, em louvor, em leitura da Tua palavra, Deus. Unifica a Tua família, Senhor. Eu te peço, Pai, essa família que se nomeia na terra, que são chamados os Seus filhos, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.